Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Saber Alto. Hoje nós vamos falar sobre neurodesenvolvimento infantil. Pessoal da saúde, psicólogos, profissionais da área de desenvolvimento infantil, vamos conversar hoje com a professora Luciana. Obrigada, Daisy. Obrigada, seguidores aqui do canal. Vamos lá, né? Muito bem, Luciana é psicóloga. Luciana, conta pra gente como que é o desenvolvimento infantil. O que que é esse neurodesenvolvimento? Bom, o processo de desenvolvimento infantil ele começa muito antes da criança nascer, né? Então a gente começa aí desde que ainda é um bebê, a criança está na barriga, sendo gestada, e aí a gente tem lá toda a questão relacionada aos cuidados, né, da gestação, os cuidados maternos, o pré-natal, se essa mãe tem alimentação, se essa mãe faz os exames pré-natais adequados, se elas têm uma nutrição adequada, se as questões emocionais também estão ali de maneira harmoniosa, resolvidas, se essa mãe passa por momentos difíceis, né, emocionalmente, se faz uso de alguma substância, tudo isso vai impactando no desenvolvimento e no neurodesenvolvimento do bebê e da criança futuramente. Né? Então, o processo de desenvolvimento ele começa tanto no seu aspecto biológico, e aí tem essas questões que a gente falou, né, relacionada às questões de alimentação, ao pré-natal, aos exames, e as questões emocionais. Também temos a parte psíquica, que estão relacionadas às emoções, né? Primeiramente dessas pessoas que estão muito próximas a esse bebê, então, no caso, a mãe, e o desenvolvimento social, o meio social em que essa criança está chegando, está sendo recebida, e isso vai formando aí o processo de neurodesenvolvimento dessa criança. Muito bem. E dentro do contexto escolar, vamos imaginar que as escolas hoje têm muita demanda relacionada à questão do neurodesenvolvimento infantil, tendo como crianças atípicas. O que seriam essas crianças atípicas? Então, a gente costuma falar hoje na neurodivergência, né? O que é a neurodivergência? A neurodivergência é a compreensão de que o nosso cérebro ele não tem um único funcionamento. Ele pode funcionar de várias formas, né? Nós nos adaptamos a uma realidade de diferentes formas, em diferentes contextos, né? Então, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, que é a questão da diversidade e o respeito à diversidade. O que acontece é que as escolas, né, muitos educadores e muitos profissionais da saúde ainda não estão, né, de verdade, usando e adaptados a esta realidade. Então, a tendência é querer laudar, a tendência é querer diagnosticar, a tendência é querer encontrar na neurodivergência, nesse jeito diferente de ser e de estar no mundo, né? Jeito de ser e estar diferente no mundo, um diagnóstico. Um Uhum. diagnóstico. Então a gente tem hoje o diagnóstico de TDAH, de TEA, com muito volume. Muito volume. Então a criança ela tem déficit de atenção, ela é hiperativa, e aí a gente tem de um lado uma cobrança do sistema educacional, então as professoras, ele cobrando um diagnóstico, um norte para poder conseguir pensar nas suas atividades, nas suas práticas. Ah, essa criança não interage com as outras crianças. O que eu faço? Um desespero. Então, os professores, por exemplo, quando eles estão encontrando essas crianças, a criança não está brincando. Então, o professor ele fica desesperado, ele fica angustiado, sem saber como que ele vai fazer com que aquela criança interaja com outras crianças. E aí, muitas vezes, a defesa é buscar um laudo e não buscar dentro das suas práticas, práticas que precisam ser inclusivas, né, e não integrativas, porque a gente não quer integrar a criança naquele meio, mas a gente quer incluir de fato, e incluir exige uma mudança de atitude do profissional, uma mudança de atitude da escola, do sistema educativo, das metodologias de ensino, das avaliações, é uma outra questão. A inclusão ela envolve um todo, de uma outra forma que é diferente de só integrar aquela criança ao Uhum. meio. Integrar significa, vem, junte-se aqui e faça parte. E inclusão significa, olha, eu mudei o meu mundo, né? Eu mudei a minha estrutura para conseguir te incluir nesse espaço. E aí você passa a fazer de verdade parte.
Né? Uhum. Então, os educadores, os profissionais, eles não estão muito preocupados com a questão da inclusão, eles estão preocupados muitas vezes com vamos ter um diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico eu posso pensar em que propostas eu posso fazer para desenvolver melhor aquele aluno. Ao contrário de pensar, bom, vamos entender essa neurodivergência, esse funcionamento diferente do cérebro dessa criança, da forma como ela se conecta com as outras pessoas, da forma como ela fica ali envolvida com as atividades, da forma como ela pensa as questões, né, relacionadas ao processo de aprendizagem dela. Vamos entender isso e nos adaptarmos também a isso, né? Ao contrário do que é feito hoje em Que dia. é um processo singular e não patológico, mas que muitas vezes a Exatamente. busca e a resposta é para um CID, uma sigla, né, uma patologia. Ou E até a muitas vezes o universo é medicalização, isso, a né, Daisy? medicalização, exato. Então, o quanto isso impacta na vida das famílias, né, da escola e todo esse contexto, né? Uma criança que está ali sendo vista como atípica, e às vezes ela não é, ela é mais típica do que quem está Do que quem está dizendo do que que ela é ela é típica. atípica. Exato. Mas Exatamente. nesse universo acaba não sendo compreendida e vai sofrendo uma pressão, né, dentro do universo escolar ou da família, É, onde ela transita por ela simplesmente ter a sua singularidade. Não é nem exatamente. diferença, é Não, é singularidade. É singularidade, é a singularidade. diversidade, né, a possibilidade de você poder Isso. fazer escolhas diferentes. Nem todo mundo vai querer Uhum, brincar do mesmo uhum. jeito, Sim, nem todo mundo vai querer ficar o tempo todo sim, sentado para poder sim, fazer uma atividade. A criança senta diferente, né, ela senta, ela dobra a perna, ela se debruça sobre o caderno, ela não está retinho o tempo todo. E tá tudo bem, né, tá tudo bem ser singular, tá tudo bem ser diferente. sim. E aí a gente acaba querendo entrar no caminho de laudar e medicalizar a criança. E isso é muito e é tão grave isso, né, Luciana, você pode falar um pouco mais pra gente sobre isso, que é justamente aquela questão de: "Ah, você está sendo negligente com seu filho se você não trouxer um laudo e uma medicação para ele". Quer dizer, você está se negando à condição que ele tem, porque ele é diferente, né. Então, muitas vezes pode acontecer a família passar por essa pressão e ter esse medo também, né, de: "Olha, eu vou responder, então vai envolver conselho tutelar, está negligenciando o seu É. filho, né, o cuidado em saúde do seu filho, É, né, uma então pressão, né, uma pressão que os pais sofrem, na sua isso, maioria das vezes, né, isso. tendo que levar o filho para que ele seja laudado, para que ele seja medicado, e aí aquela pressão, aquele medo de que se você está fazendo alguma coisa errada, então se eu não estiver levando meu filho para ser diagnosticado, então eu estou sendo negligente. E aí a gente sabe, né, que dentro do estatuto, né, da criança e do adolescente, tem lá um item que vai falar sobre negligência, sobre o não cuidado. Então, os pais têm muito medo de Uhum, entender isso, na verdade, no isso. contexto em que vivem e de Uhum, também responderem a isso. Olha, eu não quero que o isso, meu filho tome a medicação. Né? isso. Porque a medicação ela vai trazer outras complicações. A medicação ela vai conter a criança, muitas vezes. Tem aquela Não, patologia, não né, tem a e patologia aí muitas fica vezes, né, e aí a criança já passou por 10 testagens diferentes, 10 um profissionais sofrimento ali, né. diferentes, um Isso, sofrimento tesco. gigantesco, né, tanto para a criança como para os pais ali que Isso. estão envolvidos naquele processo. E tem profissionais que fazem os testes, estão vendo que tem outras questões ali envolvidas, uma questão emocional, uma questão de ajuste, muitas vezes na dinâmica da família, na rotina da criança, que não necessariamente geraria aquele laudo, mas ainda se encontram presos, enclausurados no Em atestar teste, ali, né, e em dizer. atestar e dizer, né? Sentem-se também pressionados em ter que dar o diagnóstico, Sim. né? Outro dia eu estava no atendimento de uma criança de 5 anos que vem com um pedido da escola de que essa criança tem TDAH. Como que Uhum. a gente diagnostica uma criança com 5 anos dizendo que a criança tem TDAH? Uma criança de Difícil. 5 anos é uma criança agitada, é uma criança que não senta muitas vezes para fazer as atividades, da maneira que uma criança de 8, 9 anos vai sentar para poder fazer a atividade.
não vai se organizar da mesmo jeito, não vai, né? Emocionalmente, cognitivamente, vai ter um outro processo, porque ela ainda é muito novinha, ela está em Sim. processo. E aí, quando você começa a entender o funcionamento da rotina daquela criança, da casa, o horário que aquela criança dorme, como que é a alimentação, quem são os cuidadores, como que os pais oferecem os limites, né? Qual que é o sentido de dizer que essa criança tem TDAH? Primeiro que a gente não vai diagnosticar uma criança com 5 anos Uhum. tecnicamente dizendo que ela tem TDAH, porque ela precisa ter no mínimo 8 para 9 anos para que ela passe por um processo de diagnóstico e você consiga dizer se tem a hipótese diagnóstica de um TDAH, né? Então, criança com menos essa idade que se encontra laudada, tá errado, tá errado, né? E tem muita criança de 5, 6 e 7 anos com laudo de TDAH, né? De TDAH. Né? A quem isso está servindo, né, Deise? A quem que Uhum, isso está uhum, servindo? Ao sistema farmacológico, né, ao sistema da uhum. indústria Sim. farmacêutica, aos professores e técnicos de educação que hoje precisam de um diagnóstico Sim. para dizer eu não consigo ensinar aquela criança, eu não consigo produzir o processo, fazer dar conta do processo de aprendizagem dela, né? Sim, quem está se beneficiando Isso. disso, né? Os psicólogos que Isso. trabalham só executando a Neuro. aplicação de Isso. laudos, né? E que Exato. ganham muito, né? Porque vão Isso. laudar, porque os testes são caros, São. realmente, é um Isso, investimento exato. profissional. Mas quem está se beneficiando? A Isso. criança não é. E a Isso. criança muitas vezes sendo medicalizada, sendo contida É. e tendo ainda muito mais Isso. problemas depois, porque o cérebro está em neuroplasticidade. O que que é isso? Isso. Está em processo de adaptação e desenvolvimento. E quando você medica, o que que acontece? Uma área do cérebro ali, né, todo o processo dopaminérgico, a serotonina, todas essas questões, elas são modificadas, elas são alteradas. Então, todas as nossas conexões neurais e cerebrais, elas vão ficando contidas. E às vezes aquilo que a criança poderia expandir, ampliar o seu conhecimento de mundo, fica ali restrito. Isso. E criança tem que ser criança, tem que deixá-la acessar o universo dela, amiguinho imaginário, falar, brincar, imaginar os brinquedos e trabalhar com esses brinquedos nessa imaginação, Falar né? sozinha, Falar muitas vezes, sozinha, né? Enfim, falar as coisas que expressar. A criança precisa ser validada no processo, que muitas vezes ela é silenciada. E aí dentro silenciar. desse silenciamento, ela acaba não reproduzindo o que ela sente. E aí pode ser confundido com um comportamento de um critério, tal. Sim, Enf uma criança às vezes está falando sozinha, está si gesticulando sozinha, isso, então ela é autista, porque ela é, tem não. estereotipia, Isso, né. e não Então você era. pega um item Aí lá e isso, olha para ela e diz: "Ela está isso. estereotipando", Aí você né. registra isso e fala: "Não, mas isso não é, isso aqui é o momento que ela está". "Não, é sim". "Não, É olha aqui, é sim, é momento, é sim, momento". é, E o né. Ou às quantos vezes outro profissionais outro exemplo, né, a criança está organizando o espaço dela, que sim, acontece muitas vezes a criança fazer seriação, organizar, não, isso é comportamento também de autista, né. E a isso. criança só está tentando organizar o quê? As próprias emoções, às Sim, vezes, sim, né. O organizar o espaço quer isso. dizer que eu estou organizando as E minhas e mesmo que emoções, ela tenha uma rigidez nessa organização, né, não quer Luciana, dizer. e fizer, mesmo que seja em círculos ou enfileirados, sempre daquela forma, não aceitar de ser forma diferente, não significa que seja um TEA também. Não Né, então significa. é todo um conjunto, não dá para ser somente aquilo. Por mais que, Isso. se registre sobre esse ponto, né, para falar para os profissionais: "Ó, tem sim esses momentos, mas, Você são tem outras momentos, tem outras outros singularidades, conjuntos". outras coisas ali É envolvidas. singular, não é patológico. E é muito Isso. difícil tentar, colocar isso em prática, né. É singular e não patológico. Acho que você traz uma Isso, questão que para a gente é muito importante para a isso, gente pensar, né? O quanto que a ciência ela está voltada só para o patológico isso, e hoje por em mais dia. que se evolua, não ainda a gente não venceu essa barreira ainda de olhar as diferenças, E né? às vezes a criança vem com a agenda cheia de recado do comportamento dela, os pais são chamados constantemente na escola, porque, Sim. não interagiu, porque colocou os brinquedos dessa forma, porque só aceita tal cores, "Ah, não, não aceita brincar com outra cores, tem que ser só essas cores aqui", porque não está conversando com os outros, porque fica É, a escola, enfim. ela não está preparada para incluir, né, Daisy? Ela Isso, ainda está num processo exato. de vamos só integrar. E Isso, integrar significa eu trago você e entra você isso, no meu mundo, mas o meu mundo não vai se e adaptar para receber você, isso.
né? Você acha que as escolas elas não estão preparadas pelo processo de olhar a singularidade e entender que inclusão é olhar singularidades e não patologias? Então ela entende que só quando tem algum laudo que faz o processo de inclusão? É isso mesmo. E tem uma questão que para mim é muito premente, assim, no sentido de pensar que os profissionais, eles têm muitas defesas. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo alfabetizar uma criança. Vamos pensar na prática. Ou eu não estou conseguindo com aquela criança ela seja participante das atividades coletivas daquele modelo que eu tenho de educação, né? Então eu tenho um modelo ali fixo na minha cabeça de como que tem que ser produzido aquele material, aquele cartaz, né? Aquela aula, de como que eu tenho que ter uma apresentação de um seminário, de como que a criança tem que me entregar uma maquete. Eu tenho esse modelo aqui na minha cabeça, né? Essa é a minha ideia, né? O meu modelinho ali narcísico de dizer que esse é o perfeito. Qualquer outra coisa que não seja desse jeito destoa, né? Então tem essa percepção. Aí eu não dou conta daquele neurodivergente, porque aquela criança ela vê diferente. Ela vai construir a maquete de um jeito diferente do que eu pensei. Ela não vai conseguir socializar o tempo todo com o coleguinha, da forma como eu entendo que tem que ser a socialização. Ela vai brincar sozinha, num cantinho dela. Ela vai organizar os brinquedos de um jeito diferente, que é só um jeito dela. Então ela está errada e eu não estou conseguindo alfabetizar ela. Eu estou com um pouco de dificuldade. Ao invés de olhar para mim como profissional, né, e querer repensar as minhas práticas, querer me permitir ser também singular e olhar para outras formas de alfabetizar, de ensinar, de trabalhar com aquela criança, para de verdade incluir ela, o que que eu faço? Eu olho para ela como diferente. É ela que não se adapta. Não sou eu que não estou conseguindo dar conta porque o meu modelo está arcaico, né? Ou o meu modelo está só fechado ali, enrijecido. É a criança que não está conseguindo se adaptar. Então, ela precisa de um laudo, e o laudo justifica a patologia dela, não a minha fragilidade como profissional, e não a minha necessidade de me rever como profissional para conseguir também incluir aquela criança no processo de ensino e aprendizagem, viu? E muitas vezes, se não olhar para a subjetividade, para a singularidade, começa a criar dificuldades no aprendizado que nem existe. Que nem Que existe. nem existe. É apenas um modo diferente de aprender, de se conectar com o conteúdo. Então, cada Exatamente. criança tem o seu meio de se conectar. E aí, a Sim. importância, o recado para os pais, Luciana, que está nesse Sim. momento de olhar as crianças, né, no seu desenvolvimento, não buscando uma resposta patológica, e sim compreendendo que existe uma singularidade, uma subjetividade. Eu acho que a primeira coisa é tentar conhecer a sua própria realidade, né. A grama do vizinho sempre parece mais verde, né, ou a grama do vizinho sempre parece mais interessante. Então a tendência e a sociedade cobra isso, né, a sociedade joga isso e cobra isso. Joga o modelo e quer que você se enquadre naquele modelo, né. Então a tendência é o quê? É você tentar se adaptar àquela realidade. Então os pais precisam primeiramente tentar conhecer a sua dinâmica, tentar olhar de verdade para a sua realidade, procurar profissionais sérios, comprometidos, e não muitas vezes isso não quer dizer profissionais, às vezes, que estão há muito tempo no mercado ou que têm grandes nomes de carreira, não, né, profissionais de verdade que vão tentar entender para além da aplicação de um teste, né. Esse Isso. profissional você tem que saber, ele vai conseguir conversar com você, ele vai de verdade a fundo entender a sua realidade, ele vai tentar Uhum. entender o seu contexto antes de sair te dando um laudo, antes de sair laudando aquela criança, isso é muito Ele consegue importante. olhar que existe uma singularidade e não Ele a consegue patologia, né? isso, ele consegue olhar além, né, Isso. Além do CID, né? é além do CID, Muito bem. exatamente. Luciana, quero agradecer a sua presença, quero agradecer aqui o pessoal do canal que está acompanhando, o Saber Alto, nosso podcast. Dê o like, acione o sininho, se inscrevam no nosso canal, falem com a Luciana, os dados da Luciana estão aqui embaixo no canal, conversem com a gente. Obrigada. Eu que agradeço e espero voltar em outras oportunidades. Obrigada.